Olá, começa agora o programa que mostra negócios sustentáveis na área rural do país. Esse é o Empreender no Campo, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar com Elton Alves. Ele é analista da Unidade de Desenvolvimento Rural do Sebrae de Rio Grande do Norte. Mas vamos conferir primeiro esse negócio inovador, cheio de amor e com uma doçura natural. O meliponário Pólen Dourado. O estabelecimento nasceu na Caatinga brasileira, migrou para o interior baiano e hoje é o único meliponário do Brasil. Inclusive recebeu o título de Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, pela Unesco. Vamos conhecer. Ana Paula dos Santos Silva, tá? Eu sou meliponicultora e tenho 42 anos. Na verdade, a meliponicultura entrou nas nossas vidas assim, um momento crucial, né? Nós trabalhávamos com móveis planejados, não tinha nada a ver com abelha, né? No ano de 2018, eu tive câncer de colo e a empresa estava assim no auge, nós estávamos produzindo muito. E aí, quando eu voltei do tratamento do câncer, o meu esposo teve depressão, o Harris teve depressão. Então, foi um momento muito difícil das nossas vidas e a única coisa que fazia com que ele saísse de dentro do quarto eram as abelhas que nós tínhamos no nosso quintal. Nós tínhamos uma espécie chamada mandaçaia, que foi onde começou todo o projeto. E ele saía de dentro do quarto para fazer essa vivência, que é isso que nós estamos vendo aqui, tá? A melipoterapia. Harrison da Silva Lima, 38 anos, técnico ambiental. Escolher trabalhar com abelhas foi mais uma questão pessoal, foi mais uma questão psicológica, foi mais um bem-estar, né? Por que a gente escolheu? Trabalhar com abelhas era nosso hobby e a gente vivia uma vida bem sobrecarregada, fábrica de móveis, algo bem corrido. E a partir de quando a Ana teve um câncer, né? Minha esposa teve câncer, logo em seguida eu tive depressão, a gente foi repensar nossos conceitos de vida. Percebemos o quanto as abelhas eram importantes, o quanto elas estavam fazendo bem para a gente. E aí começamos a estudar. O Harrison viajou para conhecer um dos meliponicultores, que foi um iniciante, né, um incentivador de todo o processo. No caminho, vindo dessa experiência que ele foi, né, com esse professor, ele me ligou, eu estava na estrada, eu estava vindo, né, de uma viagem em Luiz Eduardo Magalhães, e ele falou: Ana, nós vamos montar um meliponário e eu preciso saber do nome. A gente precisa de um nome. E aí surgiram alguns nomes, né, na mente. Aí veio assim dentro do meu coração e eu falei: Pólen Dourado. Nós morávamos na Caatinga, né? E o pólen da Caatinga é um pólen dourado. Eu lembro que no início era algo assim bem desacreditado, né? Como que você vai trocar uma fábrica de móveis para viver de mel? As pessoas tinham aquela visão de que era viver de mel e eu sempre fui muito determinado no que eu me propus a fazer. E eu, né, saí com aquele propósito de fazer acontecer, foi agregando valores às coisas, cursos, palestras, venda de colônias, eventos, visitação. E hoje a nossa única fonte de renda são abelhas. E a gente hoje consegue fazer, quem faz o que gosta não trabalha nunca. A gente está vivendo aquele propósito, a gente mora do lado das abelhas, a gente mora do lado do nosso trabalho e a gente fez realmente viver aquele propósito de viver de abelha, né? De empreender com aquilo que a gente gosta, empreender com aquilo que a gente ama, não fazer só pelo dinheiro, né? Nós começamos lá em Queimadas com a criação da mandaçaia e da manduri, né? E no início nós tínhamos pouquíssimas caixas. Começamos ali com 10 caixas que o Harrison ganhou de presente, de amigos que já eram meliponicultores. E começamos a estudar e a entender o processo de criação racional das abelhas nativas. E naquele primeiro momento nós começamos a fazer multiplicação de espécie, tá? Que é um processo natural na meliponicultura. Outra, quando nós menos percebemos, tínhamos 500 caixas de mandaçaia no nosso quintal. Inclusive esse é um nome autoral e é um nome registrado nosso, né? Melipoterapia é um nome nosso. E a gente tem lá como título Terapia com Abelhas.
O maior desafio foi a falta de conhecimento, né? O maior desafio foi esse, né? Mas aí eu posso te falar que eu tive os melhores professores da Bahia, né? O meu professor Márcio Pires, que foi quem me apresentou assim de vez a meliponicultura, e depois eu tive vários apoios. A abelha, o turismo, né, surgiu nas nossas vidas assim, na época da pandemia. Nós já estávamos totalmente integrados no mundo da meliponicultura e decidimos que não iríamos mais permanecer lá em Queimadas e resolvemos procurar um local onde nós pudéssemos, né, falar mais sobre as abelhas, mostrar mais quem elas eram. E no processo da pandemia, o meu esposo foi convidado, juntamente com outros profissionais, para fazerem o meliponário, né, do Daniel Cade e da Ivete. E quando ele chegou aqui no litoral, né, ele ficou apaixonado. Há um clima perfeito, né, e deu assim aquele estralo, poxa, é um lugar ideal para nós colocarmos um turismo com as abelhas. Engraçado que isso veio através de uma criança, né? No início a gente criou um espaço para eu viver não do turismo, mas sim das abelhas, com uma possível visitação de amigos, de pessoas. E eu lembro que a neta da gestora do Tamar, a neta da Neca, ela esteve aqui e contou para a avó que esteve no Tamar das abelhas. Foi aí que veio o estralo da coisa. Poxa, o Tamar das abelhas. A gente começou a mudar o conceito e a gente recebia inicialmente 20 pessoas por mês. Hoje a gente recebe 1000 pessoas por mês. Nós temos um passeio aí que dura mais ou menos 1 hora. Vamos abrindo caixas, mostrando, né, a criação de toda a colônia, como elas se organizam e o que elas representam assim como um todo na natureza. A época, né, de maior procura aqui é nos finais de semana, feriado e assim como todo o litoral no verão, né? O verão aqui é muita procura. Esse ano, por exemplo, nós tivemos uma sobrecarga aqui de visitantes, graças a Deus, para conhecer o meliponário. A melipoterapia começa quando o visitante ele entra naquele portal, né? Que já é um hexagonal, que já dá a ideia mesmo de você estar entrando dentro de uma colônia. Ali ele começa com um roteiro que nós já programamos, né? Que dura cerca de 1 hora. Convivência desde as primeiras abelhas, que são as pequenas, a iraí, a jataí, né? As escapitotrigonas, que são abelhas menores. E aí vamos apresentando as espécies, demonstrando como é o ciclo de nascimento. Nesse percurso aí, ele vai já criando intimidade com as abelhas. E quando nós chegamos aqui nesse local, né, que é o final da visitação, e é o ponto assim, onde nós percebemos que, de fato, a pessoa entendeu que as abelhas não têm ferrão. E aí nós convidamos ele para sentar aqui e fazer esse momento sensorial, né, que é algo único para quem vive. Nós oferecemos consultorias, nós oferecemos resgate, produtos, meliprodutos. A gente oferece também essa visita guiada, né, que é o turismo com abelhas. A gente também vai a alguns eventos expor, né, tanto as abelhas, quanto a proposta, quanto os produtos das abelhas. Então é algo bem completo, não é simplesmente oferecer abelha ou falar de abelha. É uma proposta bem ampla, né? Tudo que se envolve a abelha. A gente também vende insumos para outros criadores de abelha. Com relação à quantidade de produtos, né, que nós fabricamos aqui, nós temos mais de 50. Mas tem aqueles que são mais minuciosos, né? A pomada, por exemplo. Nós temos uma pomadinha que ela é cicatrizante, então a gente precisa de medidas específicas, né, de cada item. A melaleuca tem que ter aquele percentual certo. Os repelentes também, eles também são mais minuciosos. O empreendimento está hoje, né, alocado em uma área de 21.000 metros quadrados. Fazemos algumas divisões de espécies em locais diferentes, mas dentro do mesmo espaço, tá? E moramos aqui também, né? Nós temos vários cursos, né, de meliponicultura, como eu falei, oferecidas
para pessoas, no máximo de 20 participantes, né, onde nós fazemos esse trabalho mesmo voltado para a conscientização ambiental. Tá? Aí temos as escolas, né, que são também um projeto nosso, pessoas que juntam grupos e trazem os alunos para fazer a vivência e o conhecimento das espécies nativas, e além de oferecer, né, materiais, né, para pesquisas de universidades, que é bem interessante, porque assim, as abelhas brasileiras elas têm uma diversidade muito grande em termos principalmente da própolis, né? E nós temos aqui uma vasta produção delas e a gente vai fornecendo esses materiais, né, para ir identificando o nível de flavonoides. Então, assim, é muito legal. Nós temos uma programação, né, que começa na terça-feira, das 9 às 16. Né? Nesse momento o espaço está aberto, a gente prioriza a visitação guiada por agendamento, mas assim, recebemos também pessoas que vêm, né, para fazer análise, biólogos, recebemos muito também aqui aquelas pessoas, né, da região que vêm para conhecer, né, só não quer fazer a visitação guiada, mas quer ver o projeto, né? Nas redes sociais já viram a vivência da melipoterapia, tem gente que vem especificamente só para tirar uma foto na melipoterapia. Aqui no Meliponário nós temos hoje 16 espécies, tá, de abelhas indígenas brasileiras sem ferrão, focando hoje especificamente, né, a multiplicação e a preservação da urussu nordestina, que é a nossa Melipona scutellariis, é uma abelha, né, que a gente praticamente não a encontra mais na natureza. É uma abelha grande, é uma abelha essa que nós fazemos a melipoterapia, é uma abelha que ela precisa de troncos mais largos, né, para poder fazer o ninho dentro. Então o desmatamento tem contribuído bastante, né, para que essa espécie ela esteja nesse nível assim de risco de extinção. E sobre raridade nós temos, né, uma abelha que ela é minúscula, né, que a gente chama ela de lambiolhos, né? É uma abelha que muita gente acaba achando que não se trata de abelha, que é um mosquito de tão pequenininha que é. E nós temos uma diversidade muito grande dela, né, aqui no Meliponário, mas é uma abelha rara. O tipo de mel mais procurado aqui no nosso espaço é o mel da urussu nordestina, né, o mel de urussu. O mel da famosa música do Alceu, né? Saliva doce, doce mel, mel de urussu. E por ter propriedades assim, anti-inflamatórias, né, antibióticas, é um mel bem diferenciado e o sabor é fenomenal. A RBMA para o nosso empreendimento foi um divisor de águas, né? Era um projeto que a gente acreditava e que a gente acredita. Era um projeto, eu tenho um motivador pessoal, que é o Daniel Cade, é um cara que me motiva diariamente. E essa RBMA, ela veio, né, eu agradeço muito a Adriana, que foi a pessoa que me ajudou a escrever a proposta, foi a pessoa que indicou a RBMA. E é um título da Unesco, né, cara? É você dizer, poxa, eu comecei algo do zero, a gente começou algo do zero, e receber um título tão importante da Unesco que poucas instituições públicas ou privadas têm no nosso país. São 70 no Brasil, 30 no Nordeste, 15 na Bahia. E nós somos o único meliponário do Brasil a ter esse título. Então eu creio que, dentro de anos, a gente quer que mais pessoas tenham. Eu não quero que isso fique como único. Eu quero que amanhã fale assim, eu sou o primeiro, e que veio vários em seguida, como inspiração através do pólen dourado. Hoje a maior dificuldade que nós temos aqui, né, no nosso empreendimento é a mão de obra, né, qualificada para esse segmento, né? Existe, obviamente, muitos meliponicultores, né, que entendem de abelhas e que fazem um trabalho fenomenal também, né, voltado para a produção de colônias. Porém, né, no nosso caso aqui, nós precisamos de guias que saibam conduzir o visitante, né, no percurso e fale especificamente de cada espécie, dos nomes técnicos. Os desafios de desenvolver o empreendimento no litoral, a gente que está extra-litoral, quando eu falo extra-litoral, a gente está do lado de cá, como o povo fala, né? A gente está do outro lado de Praia do Forte, a gente está do outro lado da BR, a gente está do outro lado do mar. E esse é um dos maiores desafios, é a gente vender abelha onde as pessoas vêm ver mar. Ninguém cresce sozinho. Os planos para o futuro do meu negócio é formar mais parcerias. Formar ou
levar conhecimento a essas pessoas que nos ajudam a produzir, para que eles possam produzir mais, produzir com excelência e, em alguns casos, ajudar, incentivar, colocar caixas com padrões, né? Tem essas caixinhas de abelha, mas elas têm os padrões. O desejo, né, que nós temos dentro do nosso coração é que todas as pessoas que entrem no pólen dourado, né, consigam sentir a energia que as abelhas proporcionam, que elas emanam, e que não fique só nessa vivência, que essas pessoas também consigam levar para outras, né, o que elas são, o que elas representam, o quanto elas são importantes para a natureza, o quanto elas são importantes para nós, né, e o quanto ela nos ensina. Quem faz o que gosta não trabalha nunca. Quando você faz o que você gosta, você consegue suportar os problemas financeiros do negócio, você consegue suportar a dificuldade do negócio, você consegue suportar as desilusões do negócio, você consegue suportar as traições do negócio, você consegue suportar todas as adversidades. Quando você faz só pelo dinheiro, você não consegue suportar. Então, assim, entra no negócio acreditando, como a gente acreditou, como a gente acredita, faz algo que você está se sentindo bem, que eu tenho certeza que a resposta final é sucesso. Muito bem, é uma doce história, né? Fazendo aí um trocadilho, mas é uma história de muita iniciativa, de muito trabalho, né? De muita percepção de negócios. O meliponário Pólen Dourado, lá da Bahia. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, então, eu volto a conversar com o Elton, que é analista do Sebrae do Rio Grande do Norte, para analisarmos este caso, este case e também este mercado. A gente volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o Empreender no Campo. Hoje nós estamos conhecendo o meliponário Pólen Dourado, lá da Bahia. E para analisar comigo este case e também este mercado, Elton Alves, analista da Unidade de Desenvolvimento Rural do Sebrae do Rio Grande do Norte. Elton, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Sebastião. Obrigado a todos que nos acompanham. E que história inspiradora. Semelhante a essa, nós vamos conhecendo tantos outros produtores hoje atendidos pelo Sebrae. Pois é interessante como eles se preocuparam e usaram disso como um ativo também para os negócios, com a questão de educação, né? Aliás, foi a partir da falta de conhecimento que eles perceberam no mercado que eles começaram a investir, né? E essa é uma outra questão interessante, né? Você vislumbrar o que mais é possível, além daquele potencial do campo. E nesse sentido, te pergunto, o quanto é importante firmar parcerias também, porque para esse trabalho deles desenvolver, para que eles desenvolvam esse trabalho, precisa de envolver o turismo, né? Que é uma outra questão, um outro segmento que acaba agregando, né, Elton? Quer dizer, parcerias para que esses negócios também comecem a funcionar, talvez seja a primeira ideia, o primeiro passo que se comece a pensar, né? Isso, Sebastião. O que a gente costuma falar aqui para o empreendedor, de um modo geral, é que assim como a gente estuda, né, para ser médico, para ser mecânico, para ser psicólogo, enfim, o produtor, o empreendedor rural, ele também precisa buscar conhecimento, precisa buscar técnicas e primeiro também estar aberto à orientação qualificada. A gente sabe que hoje encontra facilmente muitas coisas na internet, mas poder saber que tem o Sebrae e outros parceiros atuando no meio rural, primeiro passo, o produtor precisa abrir os braços, estender a mão, abrir a cabeça e o coração para receber esse tipo de orientação qualificada, enfim, um conhecimento mais específico e atualizado. E partindo disso, aprimorar o seu olhar, também está aberto a ser capacitado para um olhar mais ousado, mais competitivo
e trazer essa visão gerencial para o segmento. Como é que é esse mercado? Onde se busca fomentar também financeiramente um projeto como esse, que é um projeto, de certa forma, complexo também, né? Porque envolve vários atores aí. Como é que é isso no mercado hoje? E a partir dessa definição, qual é o próximo passo, então, que o empresário rural deve dar na busca por investimento, por crédito, para fazer um negócio desse valer também financeiramente? Hoje nós encontramos o mel, né, da meliponicultura com um alto valor agregado por conta do contexto do manejo, né? Comumente vemos uma baixa produção do mel em relação a essa espécie e aí, ou seja, ele fica mais raro. Então existe todo um contexto também da flora, enfim, dessas variáveis que tornam essa raridade do produto final algo que por si só já tem um incremento de valor no mercado com base, enfim, ou comparado a outros produtos. Encontramos também, né, uma perspectiva de ter estruturas mais simplificadas das caixas para as colmeias. Então tem produtor que produz sua própria caixa, ou tem fornecedores também que já conseguem fazer aí com madeiras reaproveitadas, enfim, e aí você consegue ter essa possibilidade de uma atividade de um custo não tão elevado, com base, enfim, comparado a outros negócios, mas é sempre importante mensurar isso. Não dá para eu me apoiar em uma monocultura, em uma única cadeia e simplesmente achar que ali vai ser a galinha dos ovos de ouro se eu não consigo fazer essa projeção de necessidade de capital para o investimento inicial, para a operação e que retorno, né? Como é que eu vou escoar essa produção. E frente a isso é onde entram aí com muita importância e às vezes, infelizmente, o produtor encara com preconceito os agentes financeiros, os bancos que estão aí, e o Sebrae entra junto na história para poder oferecer ou fomentar um crédito orientado. Então não é pegar meramente um recurso e sair aplicando, às vezes por falta de maturidade se destinar a outra coisa e não uma atividade real da causa daquele acesso ao crédito, e o empreendedor infelizmente perde, enfim, mete os pés pelas mãos. Então, dimensionar essa capacidade produtiva, entender qual é a posição daquele produto final que hoje você tem condição de colocar no mercado e em face a outros, comparando a outros players, né, a outros produtores, a outras marcas, sejam elas artesanais ou industriais, mas como é que o meu negócio está posicionado, né? O meu produto final pode ser comparado. E aí a gente estimula o produtor a desenvolver, e o Sebrae ajuda, através do Sebrae Tech, ter uma consultoria para que ele consiga ter uma identidade visual competitiva, uma embalagem e certificações que atendam aos requisitos do mercado, para você colocar o seu produto final em supermercado, em empórios, enfim, tornar o negócio desejável. Esse nosso case é ali no litoral norte da Bahia, né, na região perto da Praia do Forte, né, tá 1 hora de Salvador, mais ou menos, também estrategicamente bem situado, né? Mas o interessante é que é um projeto bem estruturado, depende quase, eu diria, da região do país para que ele funcione, né, Elton? É claro, estudando todas as características e tal. Você está no Rio Grande do Norte, né? E eu pergunto, a gente até para concluir essa nossa conversa, de você nesse trabalho que desenvolve aí na Unidade de Desenvolvimento Rural do Sebrae, qual é o maior gargalo que você tem percebido, a maior dificuldade que os produtores que procuram orientação do Sebrae têm percebido, qual é a maior demanda que a gente tem visto? E fechando essa nossa conversa, qual é a orientação também que você dá, independente de região do país que estejamos, mas para que um projeto comece já a delinear de forma mais assertiva? Sebastião, o nosso desafio atual é profissionalizar esse produtor, ele encarar, porque pela facilidade, vamos dizer assim, da meliponicultura acontecer, né? Você tem uma abelha sem ferrão, você pode ter esse manejo em uma estrutura, enfim, dentro de casa, num alpendre, ou seja, você não precisa ter aquela distância que comumente a atividade da apicultura exige. Então, essa comodidade acaba gerando, infelizmente, assim, essa acomodação no produtor, inclusive aqui no nosso contexto. Então, hoje o nosso esforço é muito na perspectiva de trazer uma visão mais competitiva, mais empresarial para a atividade, porque, como eu falei em outro momento, essa característica da baixa produção do mel no ano
às vezes faz com que o produtor deseje para só ter o mel para consumo próprio, para de repente compartilhar ali na sua vizinhança, mas com um alto valor agregado, que esse produto consegue chegar ao mercado, a gente entende, e hoje vemos em alguns casos aqui do estado, como o consumidor ele se dispõe a pagar mais, porque ele vê o valor da história, do processo e da raridade e da diferença também no sabor, na textura, na cor do produto final. E aí, nosso desafio é isso, é profissionalizar esse produtor e aí fazer esforços também que melhorem esse manejo, aumentem essa capacidade produtiva e, acima de tudo, o condicione a entender sobre as variáveis externas ao longo do ano. Aqui nós temos climas muito específicos muito marcantes ao longo do ano, como períodos de seca ou períodos aí de chuvas abundantes. Então, como o produtor também pode se planejar para um contexto de baixa produção, porque se as abelhas não saem, não tem flora ali para elas explorarem, elas consomem o próprio mel. Então, é entender essa operação, essa característica organizacional do animal e aí desse comportamento para a produção que faz com que, em alguns casos, ou talvez na maioria dos casos, o produtor acabe se acomodando e tendo ali mais a operação como um hobby do que como um negócio. Então, nós temos investido nisso, profissionalizar a visão, aprimorar a capacidade produtiva e abrir os horizontes do mercado, entendendo por que as pessoas estão mais abertas e desejando investir ou pagar mais por um produto com tanto valor agregado que é o mel aí da meliponicultura. Ótimo, perfeito. É ver a propriedade rural ou qualquer negócio que seja nesse meio, como de uma empresa rural mesmo, aí com muito conhecimento, gestão, sintetizando tudo que a gente conversou até agora. Elton Alves, analista da Unidade de Desenvolvimento Rural do Sebrae de Rio Grande do Norte. Muito obrigado, Elton, pela sua participação aqui com a gente. Sou eu quem agradece, Sebastião. Um forte abraço a todos e até a próxima. Muito bem, muito obrigado a você de casa que acompanhou o Empreender no Campo de hoje aqui no canal Empreender. Eu volto no próximo programa, um forte abraço e até mais.